Antes de qualquer pedido, antes de qualquer palavra de dor, vamos parar por um instante. Pare agora. Respire fundo. Nem tudo precisa ser resolvido neste momento. Nem tudo precisa ser explicado. Há horas em que Deus não nos chama para agir, mas para descansar nele. Pai, nós aquietamos o coração diante da Tua presença. Em meio ao barulho da mente, às pressões do dia a dia e ao cansaço acumulado, escolhemos parar. Parar para lembrar que Tu és Deus e nós não estamos sozinhos. Há pessoas orando agora com o coração pesado, outras com lágrimas contidas, outras sem forças até para explicar o que sentem. Algumas chegam cheias de perguntas, outras chegam apenas com silêncio, mas nenhuma chega invisível aos teus olhos. Tu és o Deus que vê o que ninguém vê, o Deus que entende o que nem sabemos colocar em palavras, o Deus que se aproxima, não quando tudo está arrumado, mas justamente quando está quebrado. Assim como Jesus atravessou caminhos difíceis para encontrar quem todos evitavam, Tu continuas vindo ao encontro dos cansados, dos sobrecarregados e dos feridos por dentro. Tu não esperas melhora para amar, Tu amas para restaurar. Nesta primeira parte da oração, nós não pedimos nada, apenas reconhecemos quem Tu és. Tu és fiel quando tudo parece instável. Tu és constante quando nossas emoções oscilam. Tu és presente mesmo quando não sentimos. Pai, recebe este momento de entrega silenciosa. Que a Tua paz comece a tocar agora cada mente inquieta. Que o Teu Espírito envolva este ambiente com descanso, segurança e esperança. Que cada coração aqui saiba: Deus está perto, Deus está atento, Deus está no controle. Nós escolhemos confiar, mesmo antes de entender. Nós escolhemos permanecer, mesmo antes da resposta. Pai, nós lembramos agora que Tu és o Deus que atravessa distâncias para alcançar quem foi deixado para trás. O Teu amor não é seletivo, não é condicionado, não é frágil. Ele entra em territórios que outros abandonaram. Há pessoas que por fora continuam funcionando, sorrindo, trabalhando, cuidando de tudo, mas por dentro vivem em guerra. A mente não descansa, o coração não encontra paz. A alma se sente aprisionada em ciclos que parecem não ter fim. Assim como naquele homem que vivia entre sepulturas, muitos hoje vivem cercados por pensamentos de morte emocional, fracasso e culpa. Estão vivos, mas não se sentem vivendo. Estão presentes, mas desconectados da própria esperança. Jesus, Tu não tiveste medo do caos daquele lugar. Tu não te afastaste da dor dele. Tu não exigiste explicações antes de libertar. Tu simplesmente chegaste e a Tua presença começou a mudar tudo. Nós declaramos que a Tua presença continua tendo poder. Onde Tu chegas, a confusão perde força. Onde Tu falas, as correntes se rompem. Onde Tu permaneces, a mente encontra clareza. Pai, entra agora nos lugares da nossa vida que evitamos olhar. Entra nas memórias que doem. Entra nos pensamentos repetitivos que nos cansam. Entra nas áreas onde já desistimos de lutar. Nós reconhecemos, não somos fortes o tempo todo, não sabemos resolver tudo, não temos controle como fingimos ter, mas confiamos que o Senhor continua sendo o Deus que restaura aquilo que parecia perdido. Que esta verdade comece a se firmar no coração de quem ora agora. Jesus não se afastou, Jesus não desistiu, Jesus chegou.
Pai, nós reconhecemos que há situações em nossa vida que parecem ter ido longe demais. Coisas que se quebraram com o tempo, sonhos que foram adiados, feridas que ninguém viu sangrar, mas que deixaram marcas profundas. Assim como aquele homem foi encontrado sentado, vestido e em perfeito juízo, nós cremos que o Senhor ainda transforma cenários que pareciam definidos pelo caos. O que anos de dor não conseguiram curar, um encontro contigo pode restaurar. Há mentes cansadas de lutar contra pensamentos negativos. Há corações exaustos de tentar manter tudo de pé. Há pessoas que perderam a alegria aos poucos, quase sem perceber. Jesus, quando tu falas, a tormenta se cala. Quando tu tocas, a dignidade é devolvida. Quando tu permaneces, a identidade é restaurada. Pai, restaura agora aquilo que foi roubado internamente. Restaura a paz que se perdeu. Restaura a clareza onde houve confusão. Restaura a esperança onde só restava medo. Que cada pessoa orando agora compreenda. O passado não tem a palavra final. O erro não define o futuro. A dor não determina o fim da história. O Senhor é especialista em transformar vergonha em testemunho, cansaço em força renovada, silêncio em propósito. Nós recebemos essa restauração pela fé, mesmo antes de vê-la completa. Confiamos no teu agir, mesmo quando o processo ainda está em andamento. Pai, há momentos em que a situação parece encerrada. O diagnóstico é negativo, a porta foi fechada, a esperança foi enterrada antes mesmo de ter chance de lutar. Assim como naquela casa cheia de choro e desespero, onde uma menina já era considerada sem vida, muitas pessoas hoje vivem cercadas por vozes que dizem: acabou, não tem mais jeito, não adianta tentar. Mas Jesus, tu entraste naquele ambiente sem absorver o clima de derrota. O barulho da dor não te intimidou, a incredulidade não te paralisou, a morte não te impediu. Quando tu falas, a vida responde. Quando tu ordenas, o impossível obedece. Quando tu tocas, o que estava imóvel se levanta. Pai, fala agora sobre áreas da nossa vida que foram consideradas perdidas. Fala sobre projetos que morreram no caminho. Fala sobre relacionamentos quebrados. Fala sobre sonhos abandonados pelo medo ou pelo tempo. Que a tua voz seja mais alta que o diagnóstico, mais forte que o histórico, mais poderosa que a opinião dos outros. Nós cremos que o Senhor ainda chama pelo nome aquilo que ninguém mais acredita. Ainda ordena que se levante o que parecia definitivamente caído. Ainda devolve movimento ao que estava paralisado. Pai, aumenta nossa sensibilidade para ouvir a tua voz acima de todas as outras. Ensina-nos a confiar mais na tua palavra do que nas circunstâncias ao redor. Nós escolhemos crer. O fim não chegou enquanto o Senhor não falou a última palavra. Pai, muitas dores não vêm de um único evento, mas do acúmulo. Anos tentando, anos esperando, anos suportando mais do que parecia possível. Há quem olhe para trás e sinta que perdeu tempo demais. Decisões erradas, oportunidades desperdiçadas, fases inteiras marcadas por escassez, frustração e silêncio. Mas a tua palavra nos lembra que o Senhor não restaura apenas pequenas perdas. Tu falas de anos, de estações inteiras, do que parecia irrecuperável. Pai, nós trazemos diante de Ti tudo o que foi corroído pelo tempo, o entusiasmo que se apagou, a fé que enfraqueceu, a confiança que foi sendo desgastada por decepções repetidas.
Nós cremos que o Senhor é capaz de devolver sentido ao que parecia vazio, capaz de dar novo propósito ao que parecia desperdício, capaz de transformar períodos difíceis em maturidade, sabedoria e crescimento. Mesmo quando a restauração não acontece de uma vez, nós confiamos. Mesmo quando o processo é lento, nós permanecemos. Mesmo quando não entendemos o ritmo, sabemos que o Senhor não se atrasou. Pai, fortalece agora quem está cansado de esperar. Renova a esperança de quem quase desistiu. Sustenta quem está no meio do processo e ainda não vê resultados. Nós descansamos na certeza de que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando não percebemos. Pai, nós reconhecemos que a dor faz parte da caminhada, mas não é o destino final. Há momentos em que o sofrimento parece nos redefinir, parece nos enfraquecer, parece nos roubar a confiança, mas a tua palavra deixa claro: depois da dor, o Senhor age. Depois da luta, o Senhor estabelece. Depois do abalo, o Senhor firma. Tu és o Deus de toda graça. Graça que sustenta quando erramos, graça que nos levanta quando caímos, graça que nos fortalece quando não temos mais forças próprias. Pai, há pessoas orando agora que passaram por perdas silenciosas, feridas que ninguém validou, processos que ninguém acompanhou, batalhas que só o Senhor viu. E ainda assim elas permaneceram. Mesmo feridas, continuaram. Mesmo cansadas, não abandonaram a fé. Nós declaramos que este tempo de dor não foi em vão. O Senhor está usando tudo para nos aperfeiçoar, fortalecer e firmar. Nada foi desperdiçado. Nada passou despercebido. Pai, estabelece agora o que foi abalado. Fortalece o que ficou frágil, dá estabilidade emocional, espiritual e mental, que a insegurança dê lugar à firmeza, que o medo dê lugar à confiança. Nós recebemos essa obra completa do Senhor em nossa vida, não apenas alívio momentâneo, mas estrutura firme para o futuro. Se essa oração fortalece você, escreva nos comentários Amém ou Glória a Deus, declarando que você crê na restauração após a dor. Pai, nós confessamos que muitas vezes tentamos controlar tudo, tentamos prever cada passo, tentamos nos proteger de frustrações futuras pensando demais, planejando demais, carregando peso demais. E isso nos cansa, rouba a paz, torna o coração pesado. Hoje nós escolhemos soltar o controle que nunca foi nosso. Reconhecemos que a nossa visão é limitada, mas a tua é completa. Nós vemos apenas o agora. O Senhor vê o caminho inteiro. Pai, ensina-nos a confiar mesmo quando o processo não faz sentido. Ensina-nos a obedecer mesmo quando o resultado ainda não é visível. Ensina-nos a descansar sem sentir culpa por não estar no controle. Perdoa-nos pelas vezes em que confundimos espera com abandono, pelas vezes em que interpretamos silêncio como indiferença, pelas vezes em que achamos que o Senhor estava atrasado, quando na verdade estava nos preparando. Lava o nosso coração da ansiedade disfarçada de prudência, cura a mente que vive em alerta constante, devolve o descanso que vem da confiança genuína. Pai, ajuda-nos a escolher fé todos os dias, não apenas quando tudo está bem. Que aprendamos a confiar no teu caráter, não apenas nos teus resultados. Nós declaramos, mesmo sem entender tudo, nós confiamos.
Mesmo sem respostas imediatas, nós permanecemos. Mesmo em meio à incerteza, sabemos que o Senhor continua sendo bom. Pai, nós chegamos ao fim desta oração, mas não ao fim da Tua presença. Sabemos que Tu continuas agindo, mesmo quando as palavras cessam. O que foi entregue aqui não volta para nossas mãos, porque agora está nas Tuas. Nós entregamos a vida inteira, não apenas os problemas visíveis. Entregamos pensamentos, emoções, decisões, relacionamentos e planos. Colocamos a Tua vontade acima da nossa pressa. O Teu tempo acima da nossa ansiedade, o Teu propósito acima do nosso entendimento limitado. Ensina-nos a dizer sim ao Senhor com o coração sincero, mesmo quando isso exige mudança, mesmo quando isso exige espera, mesmo quando isso exige renúncia. Pai, guarda a nossa mente da confusão, guarda o nosso coração do desânimo, guarda a nossa fé quando surgirem dias difíceis. Que a Tua paz seja o filtro das nossas decisões e o descanso da nossa alma. Nós declaramos que confiamos, não porque tudo está resolvido, mas porque o Senhor é fiel. Não porque sabemos o caminho, mas porque conhecemos quem nos guia. Obrigado por nos ouvir, obrigado por nos receber, obrigado por nos restaurar, fortalecer e sustentar. Nós selamos esta oração crendo que o Senhor continua trabalhando, mesmo agora. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, escreva nos comentários. Amém, glória a Deus ou eu confio, como um ato de fé.